produção de energia a partir de fontes renováveis e não poluentes está aumentando em escala global. O ritmo desse crescimento pode não ser esperado por aqueles que desejam ver um mundo menos poluído, mas já se prevê que dentro de 2 anos as usinas hidrelétricas, eólicas e solares terão o dobro da capacidade das nucleares. O interesse pelo setor de renováveis é tão grande que a China já ultrapassou os Estados Unidos na instalação dos parques. E a Inglaterra acaba de inaugurar o maior projeto mundial de produção de energia eólica no mar. Nessa edição do Matéria de Capa, vamos mostrar as alternativas para fugir do petróleo, do gás e do carvão, ou seja, os grandes vilões do meio ambiente. Fique com a gente. No Ceará, as praias e os ventos que incentivam o turismo também contribuem para outra atividade econômica, a geração de energia. A cena é típica do litoral nordestino. Muito sol, mar verdinho e praias que parecem não ter fim. O turista aproveita. Olha, demais. Isso aqui é pureza, um ar puro desse. A gente está longe das capitais, longe de poluição e uma sensação maravilhosa, né? Calor, mas com um ventinho gostoso. Maravilha. Mas tantos atrativos não trazem só gente interessada em se divertir, conhecer dunas e descansar. O vento está mudando a paisagem na capital brasileira da energia limpa. O Ceará é hoje o segundo estado que mais produz energia eólica no país, atrás apenas do Rio Grande do Norte. São 17 parques como esse em operação, com um potencial de 520 megawatts. É o suficiente para abastecer 20% da demanda de todo o estado. A energia eólica, tanto quanto as outras, mas um pouco mais pelo fato de ter uma sustentabilidade, não ter a necessidade de um combustível, ela tem um atrativo maior. Eu nunca vou pagar pelo vento. Quer dizer, o vento é a natureza que oferece, assim como o sol, é diferente do gás natural, do petróleo, do carvão. O sol já foi o maior inimigo do nordestino. A seca faz parte do imaginário nacional. Costumo dizer para os estudantes que durante toda a minha vida eu ouvi falar que a causa, digamos assim, da desgraça do Ceará é o sol, né? E hoje a gente vê os especialistas do mundo colocando que o futuro vai ser a base da energia solar, ou seja, os locais que têm mais condição de sol e de vento, eles vão ser, como eu costumo dizer, a Arábia Saudita do século XXI. O mesmo vento que empurra o kitesurf deixa o mar agitado e também provoca mudanças no jeito de pensar a geração de energia no Brasil. A realidade que a gente viu no Brasil grandes setores que tinham demanda reprimida, que antes não consumiam, estão passando a consumir, tá? Então esse processo a gente está verificando em diversos países do mundo, está verificando na China, na Índia, Ásia, na Ásia de modo geral, na África. Então é importante que nós façamos essa opção hoje já pelas energias limpas, que é exatamente para termos um futuro sustentável. O Estado, por sua vez, está gerando energia própria. Então tem uma autonomia maior de geração de energia e, consequentemente, uma atração maior de investimentos de outras indústrias para o Estado. Quer dizer, a população como um todo, porque está substituindo uma energia que poderia ser fóssil, trazendo prejuízo para o meio ambiente, está tendo uma energia saudável, sustentável e em harmonia com o meio ambiente, né? O primeiro aerogerador do Brasil foi construído em 1992 em Fernando de Noronha. Hoje eles estão distribuídos em 9 estados. Vamos conhecer um parque eólico próximo à famosa praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati. O nome em tupi significa bons ventos. Nesta central de monitoramento, 187 aerogeradores estão sob olhares atentos. Aqui você tem a velocidade de direção de ventos, a rotação de saída após o gerador, né? E a potência também, que é 2,1 kW que está aqui. A empresa opera 10 parques ao longo de quase 1.000 quilômetros na costa do Ceará. No total, a potência instalada aqui chega a 388 megawatts,
Energia suficiente para abastecer 200 mil residências de médio porte. Até o ano que vem, a expectativa é dobrar a produção. Como o Brasil ainda está na sua infância do mercado eólico, para você ter uma ideia, hoje o Brasil só 1,5%, ou seja, praticamente nada, da energia consumida no país vem de energia eólica. Enquanto você já tem países na Europa que já estão na faixa de 20%, 22%, 25%. Os aerogeradores mais modernos instalados aqui no Ceará têm 80 metros. Só para se ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 30 andares. A manutenção desses equipamentos é feita a cada 3 meses. É quando acontece também um teste de fôlego dos funcionários, que precisam subir até lá em cima. A manutenção corretiva, né, ou preventiva, quando a máquina dá algum defeito, somos acionados pelo monitoramento Fortaleza, aqui no Ceará, ou pelos Estados Unidos. E acionar as equipes vem corrigir o problema. E haja resistência para subir e descer essa escada. Sim, 80 metros de altura, né? Realmente nós temos muita resistência, né? Um bom preparo físico. Você trabalha, né? Mantém a família, ainda mais faz um exercício assim, bom. Mantém a forma. Mantém a forma. País privilegiado em relação à quantidade de rios. É natural que o Brasil tire das hidrelétricas a maior parte da energia que consome. Mas a construção dessas usinas custa caro, demora muito e gera problemas ambientais. Daí a importância das fontes alternativas. Com uma capacidade instalada de mais de 83 mil megawatts, as usinas hidrelétricas respondem por mais de 65% do consumo no Brasil. Mas a tendência é que a energia dos ventos tenha maior participação, segundo Elbia Mello, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. O Brasil cresce a cada ano 6 gigawatts. Isso é um número imenso. Você precisa de mais que uma Belo Monte e meia por ano para atender a demanda do Brasil. Então, realmente é um número muito grande. Só que o Brasil tem um potencial de fontes renováveis muito grande. Só de eólica, o potencial estimado é de 300 gigawatts. A segunda fonte de energia no país é o gás, que responde por cerca de 10% do consumo. A energia nuclear, com 2 usinas em funcionamento em Angra dos Reis, fica com menos de 2%, e a eólica com 1,3%. O restante é atendido pelo petróleo usado nas termoelétricas, que também são movidas a gás, a queima de biomassa, como o bagaço de cana, o carvão e outros. No setor de eólica, o Rio Grande do Norte é atualmente o estado líder, com 24 parques e uma potência instalada de mais de 600 megawatts. Seguem-se o Ceará, com 17 parques e mais de 500 megawatts, a Bahia, com 17 parques e 384 megawatts, Rio Grande do Sul, com 11 parques e 364 megawatts, e Santa Catarina, 13 parques e 236 megawatts. A expectativa do governo é de que o percentual de energia eólica no consumo nacional cresça de forma mais acentuada nos próximos anos. Além da energia gerada, o setor que produz os equipamentos também tem potencial, mas precisa de garantias a longo prazo. Várias indústrias já se estabeleceram no Brasil, mas existe ainda a ansiedade se vai existir a continuidade no sistema que existe atualmente no Brasil. Ou seja, pelo menos uma determinada quantidade de energia leiloada ou contratada a cada ano para que essa indústria tenha uma perenidade e não só trabalhe para o Brasil, mas também exporte os produtos manufaturados aqui no Brasil para outros países do Mercosul e da Europa e em outros lugares. A expansão do setor também depende das linhas de transmissão, que estão com o cronograma de implantação atrasado. Na realidade, houve um descasamento da entrada em operação dos parques geradores de energia eólica e da linha que vai transmitir essa energia que é gerada. Outro desafio é a infraestrutura necessária para transportar e instalar os equipamentos. Superado, ele poderia tornar essa fonte de energia ainda mais competitiva. Hoje, no Brasil, a dificuldade de transporte, a dificuldade de recebimento dos equipamentos gera um custo adicional, o que não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os acessos são inclusive patrocinados pelas prefeituras, onde querem que essa energia venha para o município deles. E aqui no Brasil ainda existem muitas prefeituras carentes onde não é possível esse investimento para facilitar
a instalação dos componentes. Para as indústrias, produzir a própria energia é uma forma de otimizar os resultados e contribuir para o meio ambiente, ao estimular fontes limpas e renováveis como a energia eólica. Xangri-Lá é uma pequena cidade litorânea do Rio Grande do Sul com cerca de 13 mil habitantes. Pertence à região metropolitana de Porto Alegre, ficando a apenas 130 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, o equivalente a 1 hora de carro. Fica próxima também de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, e do litoral de Santa Catarina. O carro-chefe da economia é o turismo, já que as 9 praias do município recebem milhares de turistas no verão. Na baixa temporada, os moradores aproveitam o sossego e a tranquilidade do local. A proximidade com a capital atrai dezenas de pessoas que buscam qualidade de vida e que querem fugir do estresse. Morei em Caxias, trabalhava em Caxias, em Flores da Cunha, no caso, né? Nasci e me criei lá, no caso, né? E hoje estou na praia, morando na praia mesmo. Faz 23 anos que a gente mora em Xangri-Lá. E graças a Deus que é maravilhoso para morar, é muito calmo. É um paraíso à noite, é um descanso. Em abril, a escolha de uma área rural de Xangri-Lá para abrigar o primeiro parque eólico da Honda em solo brasileiro trouxe uma nova e relevante perspectiva econômica ao município. Temos uma previsão orçamentária para 2013 de 62 milhões. Se nós vamos receber um investimento de 120 milhões, subentende-se que ele seria quase que o dobro do nosso orçamento. A energia produzida no Rio Grande do Sul vai ser destinada ao Sistema Nacional, compensando assim os gastos da unidade de Sumaré da Honda. O intuito da construção da energia eólica é totalmente o foco voltado para questões de sustentabilidade. Nós temos um target, nós temos um objetivo de redução, uma meta de redução. Isso é uma meta global da Honda de redução de 30% da emissão do CO2 até 2020. Então, em base a essa meta que foi atribuída para todas as unidades da Fabril, da Honda, nós montamos o projeto XEN, que acabou elaborando esse projeto de energia eólica, que no estudo que nós fizemos é a mais limpa possível e o que traz bastante impacto à questão de redução de CO2. Essa fábrica, hoje, nós temos a capacidade de produzir 150 mil unidades de veículos durante o ano. Nós temos, para produzir essa quantidade, nós consumimos cerca de 75 mil megawatts. E o projeto que nós estamos elaborando para poder gerar quantidade de energia suficiente para abastecer essa fábrica. Então nós estamos levantando uma bandeira do pioneirismo de explorar a energia eólica para a indústria automobilística. Os aerogeradores que serão instalados em Xangri-Lá são semelhantes a estes, que já estão em operação em Osório. Para dar conta de toda a energia utilizada pela fábrica da Honda em Sumaré, serão necessárias 9 turbinas. A capacidade anual da instalação é de 95 megawatts e o custo estimado da obra é de 100 milhões de reais. Os 3 parques eólicos em pleno funcionamento em Osório, cidade vizinha a Xangri-Lá, são até então o exemplo mais bem sucedido da transformação de vento em energia elétrica no Brasil. Em Xangri-Lá, a capacidade anual será de 95 megawatts, o necessário para sustentar uma cidade como Gramado, com 35 mil habitantes. Limpa e renovável, a estimativa é que a energia produzida em Osório até este mês já tenha evitado o lançamento de mais de 100 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Começou a funcionar no litoral da Inglaterra o maior projeto mundial de produção de energia eólica no mar. Vamos ver como é feita a instalação. Espalhadas pela costa leste da Inglaterra, no estuário do rio Tâmisa, as 175 turbinas têm capacidade para produzir 630 megawatts. E o parque ainda será ampliado para 870 megawatts, suficiente para atender uma cidade de 2 milhões de habitantes. Quando estiver pronta a segunda etapa, esta fazenda eólica evitará a emissão de 1.200.000 toneladas de carbono por ano na atmosfera, com a redução no consumo de gás para uso doméstico, industrial e pequenos negócios. Instalada numa área onde as ondas chegam a mais de 5 metros de altura,
as torres são largas o suficiente para permitir a passagem dos técnicos de manutenção. Além da camada de areia, elas penetram no solo, no fundo do mar, para garantir a sustentação. Elas são transportadas por barcaças e a localização exata da perfuração é indicada por GPS. Primeiro, desce um tubo de aço, que perfura o solo marinho. Em seguida, uma cápsula que leva os componentes de captação cobre o tubo. Na terceira etapa vem a torre, que sustenta o aerogerador. Estão prontas as turbinas que vão captar a energia limpa e renovável dos ventos. Em 75 países em todo o mundo têm plantas de produção de energia a partir dos ventos, como as que mostramos aqui. A China lidera o ranking de capacidade instalada, seguida pelos Estados Unidos. Em apenas um ano, a China instalou 18 mil megawatts, alcançando uma capacidade de 62 mil megawatts. Os Estados Unidos instalaram 6.800 megawatts em 2011, totalizando 47 mil megawatts. Em terceiro lugar, vem a Alemanha, com um total de 29 mil megawatts instalados. Em quarto, a Espanha, com 21 mil. E em quinto, a Índia, com 16 mil. O Brasil tem apenas 1,3 megawatts instalados. Para se ter uma ideia da dimensão deste equipamento, as pás das turbinas atuais têm 120 metros de uma ponta a outra. Um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, mede 80 metros de um extremo ao outro. Em instantes, a França é pioneira na geração de energia a partir das ondas do mar. Mas o Brasil, com 8 mil quilômetros de costa, pode tirar grande proveito dessa matriz energética. A gente volta já. Já imaginou ter um poste de energia na sua rua que aproveita a força dos ventos e o calor do sol? Tem gente pensando nisso. É só a luz do sol começar a cair e ele entra em ação. Depois de receber e armazenar energia dos raios solares e da ação dos ventos durante o dia, o poste ilumina a noite toda até o amanhecer. Pás eólicas que geram energia, quanto maior a força do vento, maior geração de energia, e no espaçamento da asa, na área da asa, eu encontrei espaço para montar as células de silício em cadeia e formar a placa solar. O empresário cearense fala com orgulho da invenção. Ele conta que o poste utiliza lâmpadas LED, mais eficientes que as comuns. Elas duram 50 vezes mais e são 8 vezes mais potentes. O custo de instalação de cada poste é menor que o convencional. Tem muita estrada no Brasil, muita rodovia e muita praça que não é iluminada porque fica inviável a linha de transmissão para chegar até lá. O poste de energia limpa ainda é um projeto piloto. Modelo único, ele fica na vice-governadoria no Palácio Iracema, em Fortaleza. Mas o inventor cearense pensa longe. O potencial de uma torre eólica, ela começa a gerar energia a partir de 2 metros por segundo. Então, gente, no Ceará tem vento com 8 metros por segundo. No Rio Grande do Sul tem vento com 6 metros por segundo. Então pode ter energia eólica no Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. A equipe do Matéria de Capa visitou uma fábrica alemã que produz hélices para aerogeradores. A ideia é reciclar o material após o fim da vida útil. A maior fabricante de aerogeradores no Brasil produz em média 8 pás eólicas por semana. Cada uma dessas hélices leva 6 dias para ficar pronta. No ano passado foram 537, 30% a mais do que em 2010. A empresa alemã chegou ao país em 1995, em Sorocaba, no interior paulista. A fábrica no Ceará foi aberta em 2002. De lá para cá, a cadeia produtiva nacional cresceu. Hoje, o que a gente consome de fora é o tecido e o material de pintura, né? Os demais materiais já foram desenvolvidos, fornecedores no Brasil, e o importante é que a gente atende à exigência do BNDES, que é 60% de nacionalização de todo o material que é utilizado na máquina, né? Não só na pá, mas como no gerador e na torre também.
Com o crescimento das usinas eólicas por todo o país, surgiu uma preocupação. As pás que movem as turbinas têm uma vida útil de até 20 anos e, quando descartadas, geram um resíduo gigante, difícil de reciclar. É verdade que o Brasil tem um parque eólico jovem e esse momento ainda não chegou, mas lidar com o problema será inevitável. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual Paulista de Sorocaba, a 95 quilômetros de São Paulo, estudam como reaproveitar o que sobra da fabricação das pás eólicas. As pás eólicas são praticamente feitas de madeira balsa, fibra de vidro e a resina epóxi, que é essa parte mais verde aqui da peça. O que a gente tem feito no nosso trabalho é reutilizar o resíduo que sobra das resinas epóxi. A gente acaba triturando o resíduo da resina em pedaços pequenos, como esses daqui, com formato de pedrisco, e a gente faz a substituição no concreto do que seria pedrisco por esse material. Assim a gente acaba produzindo um concreto mais leve, mas com boa resistência mecânica. Até o final deste ano, a capacidade instalada de usinas eólicas vai passar de 300 gigawatts, equivalente a 114 usinas nucleares. Esse número não chega à metade do total de usinas nucleares, que hoje somam 439 distribuídas em 31 países. Mas, sem dúvida, registra algum avanço. Em todo o mundo, a demanda por energia não para de crescer. E a pergunta que se faz é esta: de onde tirar essa energia se as usinas nucleares envolvem risco? O petróleo, carvão e gás, então, nem se fale. O futuro aponta inevitavelmente para as fontes alternativas, limpas e renováveis. A Tela de Capa fica por aqui. Esperamos vocês no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.